Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Conforme determinado, vamos começar a nossa entrevista com mais um candidato a prefeito da nossa cidade de Garopaba. Lembrando que o Jornal Mais Garopaba e a Rádio Comunitária estão aí fazendo uma série de entrevistas. E hoje o nosso entrevistado é o sexto candidato, né? Foram 6, e ele é o sexto. O senhor Júnior Abreu, do PP, vem bater um papo conosco. Lembrando que essa é a ZYD 778, uma emissora da Associação Comunitária Garopabense de Comunicações, com a direção-geral de Haroldo Nascimento, com a direção de programação de Aurélio Cardoso. Vamos iniciar mais uma entrevista, são 10 perguntas, e aí o candidato vai falar os seus projetos, seus objetivos. E você que está em casa, você que nos acompanha pela live, tanto na live do Jornal Mais Garopaba, quanto na live da Garopaba FM, decide aí quem o candidato que você vai votar, quem merece o seu voto. Saraiva, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos iniciar. Bom dia, Júlio Pires. Vamos lá. Com o apoio cultural da Conveniência Hope, das ópticas Luna e do Figueiredo, chegamos hoje à sexta e última entrevista da primeira série dedicadas ao pleito municipal deste ano. A Rádio Comunitária Garopaba FM e o Jornal Mais Garopaba têm a honra de abrir esses espaços de esclarecimento dos nossos ouvintes e leitores com os candidatos majoritários nas eleições de 2020. Rádio e jornal investem assim na democracia e na valorização da atuação política, atividade nobre, responsável pela mediação dos interesses e aspirações dos diferentes grupos sociais que formam nossa população. Esperamos com estas entrevistas levar o máximo de informação para que o eleitor forme sua opinião e exerça seu pleno direito ao voto livre, secreto, direto e universal. Lembretes importantes antes de começar. Rádio e jornal não são responsáveis pelas afirmações dos candidatos. Não será permitida agressão ou insulto a qualquer outro candidato. Será obrigatório o uso de máscara e o atendimento a outros procedimentos recomendados pela autoridade sanitária, sendo que aqui abre-se uma exceção, que é o já protegido, porque todo mundo está usando máscara no estúdio, e fora do estúdio aqui na rádio, o convidado pode ficar sem máscara, tá? Com segurança. Dito isso, hoje é a vez de Júnior Abreu, do PP. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia, Sérgio Saraiva. Bom dia, Júlio Pires. Bom dia. E bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Com certeza. Vamos iniciando então a primeira pergunta aqui para o candidato. A primeira pergunta é a apresentação pessoal, onde cresceu, local de moradia, aspectos da biografia do candidato no relato próprio a dispor aí para os nossos ouvintes e internautas. Bom dia, Júlio. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço para os meus avós, Nelson de Abreu e Mereciana H. de Abreu, que está se recuperando de uma cirurgia, e da dona Domingas Bento, que não perdem um programa do Júlio Pires. Olha aí. Sou o Júnior de Abreu Bento, tenho 33 anos, sou filho do Joaquim Quino, que já é falecido, mas é uma das grandes lideranças da região norte, filho da Lair, com o irmão Roberto, casado com Tatiane. Tenho um filho, o Joaquim. Sou bacharel em administração, tenho 15 anos de experiência lotérica, sendo que 12 anos eu administro esta empresa. Muito bem, Saraiva. Vamos lá. Vamos lá. Sucinto, né? Você tem uma hora, perceba, uma hora para responder as 10 perguntas. Como nós começamos uns minutinhos depois, a gente dá um desconto da mesma forma. Também. Então, não tenha pressa aqui, não é Rede Globo. Né? Fique à vontade. Não é Rede Globo. Segunda pergunta da produção. Por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito? Bom, em 2005 eu me filiei ao Partido Progressista. De lá para cá eu faço sou líder comunitário, já fiz vários programas sociais na minha comunidade. Depois disto, tive a oportunidade em 2017 de ser candidato a vereador, na qual consegui 661 votos e fui eleito pelo Partido Progressista. Entrando na Câmara de Vereadores, eu pude verificar que realmente nossa cidade precisa de um novo olhar de gestão. Nós hoje somos administrados por políticos e por isso nossa cidade hoje cresceu bastante e o poder público está muito aquém de nossa cidade.
comecei a estudar o orçamento municipal, estudar as leis municipais, estudar o plano diretor municipal. Em 2018, coloquei meu nome à disposição do Partido Progressista, partido a qual eu sou filiado, para disputar uma vaga a majoritária no pleito de 2020. Respeitei as decisões partidárias, respeitei a executiva partidária e o meu nome foi aprovado por unanimidade para ser o representante do nosso partido. Nosso partido este que não vem com nenhuma coligação, apenas chapa pura, Partido Progressista. Ser candidato a prefeito hoje é pelo desejo de mudança, pela transparência com o recurso público. Nós precisamos valorizar as pessoas. A política tem que ser para todos e parar de ser um grupo de pessoas. Por isso me candidatei a ser prefeito dessa cidade. Muito bem, são 11h09, 11h09. Já começamos a entrevista com o candidato Júnior Abreu, para você que está ligando o rádio agora, para você que nos acompanha na live. Nós estamos indo para a terceira pergunta. Você sabe, candidato, que sempre para administrar uma cidade, para ser candidato, a pessoa tem que focar em alguns pontos específicos. E a pergunta é a seguinte, também da produção: quais os principais pontos que, no caso da sua eleição, o senhor vai determinar para esta cidade? Excelente pergunta, Júlio Pires. Nós temos sim alguns lemas principais da nossa campanha. Transparência. Hoje o recurso público municipal ele é tratado de uma maneira muito inadequada. Nós precisamos respeitar o dinheiro público. Hoje o gestor, ele age com o dinheiro público de uma maneira que não age com o seu dinheiro privado, ou seja, compra algo com dinheiro público é uma coisa, com dinheiro privado é outra. Então a gente tem que respeitar. Então, transparência com recurso público. Participação popular. Só as pessoas sabem a dificuldade que tem em cada bairro. Então não adianta querer ser um líder sozinho. Nós precisamos sim do apoio da comunidade. Inclusão social. Hoje as pessoas com deficiência, para viver em Garopaba já é difícil. Imaginem ter acesso aos serviços. As nossas principais secretarias, saúde e assistente social hoje não têm o mínimo de acessibilidade. Isso é uma vergonha. Crescimento ordenado e sustentável. Nosso município cresceu, mas cresce desordenadamente. Precisamos regrar. O poder público precisa ser atuante. Essas são as nossas principais bandeiras de governo. Muito bem, Sérgio Saraiva, a quarta pergunta vem das entidades. Agora começamos com as perguntas das entidades. Não é? O presidente da Colônia de Pescadores, Valmiro Nascimento, pergunta qual vai ser a política do candidato, se eleito, para os pescadores. Recomendando novamente, lembrando novamente que temos tempo. Por favor, observe que tem um relógio fique à vontade, com toda a calma, não precisa ter pressa. Obrigado, Saraiva. Eu gostaria de passar hoje para as pessoas realmente as minhas propostas. Eu não pretendo encher texto pela hora. Então eu vou estar à disposição nessa 1 hora com certeza, mas estarei respondendo as perguntas de maneira bem sucinta e bem resumida para as pessoas. Valmiro Nascimento, meu respeito e admiração pela presidência da Colônia de Pescadores. O meu vice-prefeito, Guto Chaves, é neto de pescador, é pescador, então essa pergunta a gente pode debater muito bem. Não só a Colônia de Pesca, como qualquer associação, ela realmente precisa de uma parceria com o poder público. Nós precisamos ser parceiros. E o que nós vimos hoje é que não existe uma parceria de poder público com a Colônia de Pesca. A Colônia de Pesca hoje, ela só é procurada para fazer o seu defeso da anchova. Nada mais. Nós precisamos, e aqui eu gostaria de falar algumas ideias do nosso plano de governo. Nós precisamos fomentar, buscar programas de incentivo aos pescadores. Os pescadores têm que parar de achar que o seu pescado ele tem que ser vendido apenas com o seu filé à beira da praia.
Nós precisamos dar oportunidade que eles possam vender o seu pescado em toda Garopaba. Nós precisamos criar um programa, está no nosso plano de governo, programas dentro da legalidade, numa parceria do poder público com a colônia de pescadores, com o subsídio de óleo, com o subsídio com compra de rede e materiais de pesca. Nós também precisamos entender que a pesca não é só aqui no centro, e sim em todas as praias. Nós temos a pesca da tainha, nós precisamos limpar sempre os nossos caminhos para as pessoas que são os vigias da pesca. Nós precisamos valorizar nossos pescadores, nós precisamos adquirir um reboque que seja colocado à disposição dos nossos pescadores. Hoje, os nossos pescadores têm que colocar os seus barcos em qualquer lugar da praia, porque não existe um lugar apropriado para ser colocado. Hoje, as redes dos nossos pescadores estão sendo jogadas na praia. Nós precisamos criar um espaço adequado para ser colocadas as embarcações e ser colocado todas as redes também. Os pescadores que me ouvem, podem ter a certeza, a nossa gestão será parceira da colônia de pesca e parceira dos nossos pescadores. 11 horas 15 minutos, 11h15, vamos aí nos encaminhando para a quinta pergunta. Essa vem da Ordem dos Advogados do Brasil, com sessão em Garopaba, e a pergunta é a seguinte: candidato, com relação ao saneamento básico, o senhor concorda com o projeto apresentado pela Casan e está sendo muito questionado pelas associações em geral, muito comentário na cidade sobre o saneamento básico, sobre o projeto da Casan, a sua opinião nesse quesito? Bom, eu acho que saneamento básico, não só no meu governo ou o governo do próximo prefeito de Garopaba, ele tem que ser sim uma das principais bandeiras. Vamos falar sobre o saneamento básico. Algumas informações são necessárias de passar para você que está nos ouvindo. Hoje, o município de Garopaba nem desapropriou o terreno da ET, da extração de tratamento. Existe muita politicagem por cima do saneamento básico. A Câmara de Vereadores já tentou inúmeras vezes buscar o contrato que o município tem com a Casan, um contrato de 30 anos. Sim, o município tem um contrato de 30 anos com a Casan. Assumindo o governo, a primeira coisa que nós iremos fazer é verificar esse contrato, verificar quem está faltando, quem está mentindo, se é a prefeitura ou se é a Casan. Existe hoje uma política, uma lei federal aprovada, que o município pode buscar recursos a nível federal para privatizar o saneamento. É isso que nós vamos correr. É fato que o município começou uma casa pelo telhado, começou fazendo toda a parte de cano pelo centro do município. Aliás, cabe ressaltar que o saneamento e projeto de saneamento só tem hoje para o centro do município. Então nós precisamos criar políticas públicas para os demais lugares do município de Garopaba. Os estudos que nós temos hoje com a Casan é só para o centro de Garopaba. Porém, o município nem desapropriou o terreno. A OAB, seção de Garopaba, a qual tem o nosso respeito, fica-se o nosso compromisso dessa gestão, que, assumindo o governo, iremos pegar o contrato com a Casan, com o município de Garopaba, e vamos verificar o que realmente está falhando e dar, sim, andamento a esta obra. Garopaba, 11 horas, 17 minutos. E vamos fazer um break, é isso, Júlio? Com certeza. Vamos dar uma paradinha, vamos lá. Tomar uma aguinha e voltamos já já. Na Garopaba dos Pescadores, são agora 11 horas 21 minutos e a gente continua aqui com a série de entrevistas, né? A última entrevista da primeira série de entrevistas com os candidatos majoritários a prefeito de Garopaba. Com apoio especial, né, Sérgio? Isso, Com apoio especial da Roupa e Conveniência, são duas, uma no centro e uma no Campo Duna. Ótica Luna, como sempre, dando ênfase aos trabalhos da Rádio Comunitária e apoiando diretamente essa transmissão. E Figueiredo Constrular, são 3 lojas, uma na Encantado, uma no centro e uma na Imbituba, para melhor servir na questão de materiais de construção. E a pergunta agora vem de Marcelo Zanoni, ainda estamos com as perguntas das entidades.
Marcelo Zanoni, presidente da SIG, que quer dizer atualmente a Associação Empresarial, não é? Comercial e Industrial de Garopaba. Não, empresarial. Agora, Então mudou assim. Empresarial de Garopaba, perfeito. Como será o comprometimento do eleito com a classe empresarial? Quais medidas serão tomadas para o desenvolvimento econômico sustentável de Garopaba? Essa é a pergunta que vem do Zanoni. Marcelo Zanoni, muito obrigado pela pergunta e pelo trabalho à frente da SIG. Simplificar. Hoje o poder público municipal, ele trabalha e atende os nossos comerciantes de uma maneira muito burocrática. É muito difícil ser empresário hoje em Garopaba. O atendimento na prefeitura hoje, ele é precário. Se você quer abrir uma empresa hoje no município de Garopaba, a prefeitura, ao invés de ser parceira, ela dificulta ao máximo. Então a nossa gestão é facilitar, desburocratizar a máquina pública. Nós precisamos ser parceiro dos nossos comerciantes. Nós estamos num período de pandemia, um período que é difícil para todos, mas é muito difícil também para os nossos comerciantes que ficaram um bom tempo com os seus comércios fechados, que manteram pessoas trabalhando, e vem agora uma temporada. O próximo gestor, isso está no nosso plano de governo, vai ter que sentar com eles e trazer políticas públicas voltadas aos comerciantes. Hoje, um comerciante que queira investir no seu comércio, ele não tem nenhum aval do poder público. Hoje, nós precisamos tratar a informalidade, buscar maneiras e programas, e por isso nós, no nosso plano de governo, nós temos ideias de trazer programas e projetos do SEBRAE para poder qualificar e ajudar os nossos comerciantes. Marcelo Zanoni, a todos os filiados da SIG e a todos os comerciantes que nos ouvem nesse momento, nós precisamos simplificar. Nós, e Sérgio Saraiva, Júlio e as pessoas que nos acompanham, as nossas maiores empresas estão saindo de Garopaba. Sabem por quê? Porque nesta gestão, ao invés de buscarmos ajudar as empresas, nós aumentamos o ISS, nós aumentamos a planta genérica, nós diminuímos o desconto do IPTU, nós fomentamos programas que só visam cada vez mais cobrar dos nossos comerciantes. Quantas salas comerciais nós já temos fechadas hoje? Nós precisamos simplificar. E eu vou usar novamente essa palavra, porque o poder público tem que ser parceiro. O turista que vem para o município de Garopaba, ele é bem atendido pelos nossos comerciantes. Então nós precisamos ser parceiros. Conte com a nossa gestão. São 11h25, 11h25, vamos nos encaminhando para a sétima pergunta. Sétima pergunta. E ela vem da senhora Elisângela Bortoluzzi, ela que é presidente do CONDEMA. Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Né? Justamente. A pergunta é a seguinte: candidato, quais as ações prioritárias para o meio ambiente, na sua visão, de uma maneira geral? Primeiro, meu respeito a Elisângela Bortoluzzi. É importante destacar, e eu vou usar este momento, para como nós estamos de vereador neste período, o CONDEMA, ele precisa ser melhor ouvido, não só o CONDEMA, mas também todos os conselhos, e isso está no nosso plano de governo, eles precisam ser mais transparentes para que possam ter a voz realmente ativa. Tem na Câmara de Vereadores um projeto que cria a Fundação do Meio Ambiente. Sim, nós precisamos de uma Fundação do Meio Ambiente que não seja política e seja realmente efetiva. É isso que a nossa gestão vai brigar, no nosso governo nós vamos brigar para uma fundação, para uma gestão que seja transparente e equivalente para o meio ambiente. Hoje, o crescimento desordenado
fez com que muitas pessoas construíssem em lugares que não poderiam construir. Então, o nosso plano diretor tem que ser revisto, ser reorganizado, já deixar bem claro que os 2 pisos têm que se manter. Está também no nosso plano de governo o REURB, Regularização Fundiária. O Guto, o nosso vice-prefeito, trabalha há 15 anos no cartório e neste ramo ele é craque. E isso nós precisamos dar para as pessoas a oportunidade de ter a sua matrícula, a sua escritura pública, para que todos tenham a legalidade do seu pedaço de terra, que ganhou de herança, que comprou, que é de posse. Então nós vamos implantar a REURB no município, que hoje só está precisando de um decreto do prefeito municipal há 2 anos e até hoje não foi feito. Então, o regulamento e o regramento de nossa cidade vai ser, sim, muito importante para um crescimento ordenado e sustentável. Muito bem. Sérgio Saraiva, contigo. 11 horas e 28 minutos. Estamos chegando à 8ª pergunta em menos meia hora. Temos 1 hora de programa. A Associação do Centro Histórico, que tem tido relevantes atividades aqui nos últimos 2, 3 anos, tem uma pergunta. O que o senhor, se eleito, pensa fazer com relação ao Centro Histórico de Garopaba? Bom, novamente, o nosso vice-prefeito, lembrando, senhores, e a todos que estão nos ouvindo, que a nossa gestão é uma gestão compartilhada. Aqui fala hoje o candidato a prefeito Júnior Abreu, porém, o meu vice-prefeito Guto Chaves está dentro de todas as negociações e as tratativas do nosso governo. Falar de centro histórico é falar que o Guto Chaves já foi presidente da Associação do Centro Histórico e uma fala muito, muito interessante de uma senhora que nós visitamos é: preservar é diferente de abandonar. E hoje o poder público abandonou o centro histórico. Sérgio Saraiva, que é morador do centro histórico, sabe a dificuldade do dia a dia Da associação também. de infraestrutura no centro histórico. As nossas ruas estão abandonadas, o nosso sistema de iluminação pública está abandonado. Hoje, se um turista quiser vir aqui no Centro Histórico de Garopaba, visitar a praça, ele não consegue comprar uma água, porque está tudo fechado. Gente, nós temos aqui casarões, grutas, paredões, é a passagem para a Praia da Vigia. Então o poder público realmente tem que criar programas e está, sim, dentro do nosso plano de governo, é uma parceria forte com a Associação de Moradores do Centro Histórico. Eles precisam ser ouvidos e ser parceiro do poder público municipal. Nós precisamos realmente trazer a cultura garopabense. Tenho certeza, Júlio, que muitos hoje não sabem a cultura de Garopaba, não sabem a importância do centro histórico, não sabem o que tem aqui por trás da igreja matriz, não sabem o que tem atrás dos nossos paredões, das nossas grutas. Nós precisamos vender o nosso turismo. Por isso que eu e Guto pensamos iguais. Garopaba hoje é uma cidade, sim, de balneário. Não vende a cultura, não vende o turismo. Nós precisamos criar um plano de turismo e um plano de cultura. Está no nosso plano de governo a criação de um centro de cultura e um centro de eventos. Porque nós precisamos fomentar a cultura garopabense. O IFSC de Garopaba, ele prepara os nossos coordenadores ambientais, os nossos guias turísticos, e nós não conseguimos vender isso no nosso município. Nós não conseguimos vender a nossa cultura, seja no centro histórico, seja lá no Macacu, com o alambique do Vozeca, seja na serraria, com a Pedra Branca, ou seja, nós temos pontos turísticos lindos, que todos têm em comum a falta de parceria com o poder público, que conosco, com nossa gestão, isso não vai acontecer.
Muito bem, 11 horas 31 minutos, vamos dar mais um break, mais um pouquinho de água. Sim, mas vamos lá. É só agora a gente volta já já. Nós continuamos com a entrevista com o Júnior Abreu. Não sai daí que também nós não saímos daqui. Muito bem, agora são 11 horas 35 minutos, 11h35, você sintonizado conosco, é a nossa Garopaba FM, Jornal Mais Você, fazendo as entrevistas com os candidatos, levando até você o que cada candidato tem de melhor para assumir, para sentar na cadeira do gestor principal dessa cidade. Hoje, Júnior Abreu do PP está aí explanando as suas propostas e seus objetivos para, se eleito for, coordenar essa cidade por 4 anos. Sérgio Saraiva, alguma informação? Vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos em frente. Chegamos A nona pergunta. aos 2 assuntos para discorrer, né? Com certeza. Deixando o candidato livre para discorrer. No meu ponto de vista, essa nona pergunta é um dos pontos principais em cada gestão pública. Todos nós, passamos você formado em bacharel em administração, conforme falou, mas teve que passar pelo banco da escola, desde lá do ensino médio, do ensino fundamental e aí por diante. Então, a educação no município, essa é a pergunta, e quais os seus planos, se eleito for, para a educação neste município de Garopaba? Bom, primeiro destacar e parabenizar o grande trabalho da educação básica feito no município hoje. Isso veio demonstrado com a nota do IDEB, 7,5 nas últimas semanas. Porém, nós temos que destacar alguns pontos que precisam melhorar. Primeiro, a valorização dos profissionais. As pessoas que nos estão ouvindo nesse momento, ou acompanham pela live, sabem que hoje um colégio sem uma merendeira e sem um servente não consegue trabalhar. E elas hoje ganham um salário abaixo de um salário mínimo para trabalhar 40 horas semanais. As valorizações dos profissionais é necessário. Nós precisamos sim verificar o plano de carreira do magistério, que hoje anualmente eles têm um aumento pelo índice dos funcionários, eles não têm um aumento real pelo plano do magistério. Precisamos buscar sim, e a curto prazo, a valorização dos serventes e merendeiras com a insalubridade que eles tanto cobram. Porém, a valorização também não pode ser só financeira. Nós precisamos também capacitar. Na Câmara de Vereadores, a bancada progressista colocou um projeto de lei, Júlio, e você vai gostar, porque é do seu ramo. Nós colocamos que um profissional, que pelo menos um profissional naquela escola, na área de educação, ele tenha o curso de primeiros socorros. Este projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi vetado pelo prefeito municipal. Nós derrubamos o veto na Câmara de Vereadores e o prefeito entrou no Tribunal de Justiça contra a gente para que essa lei não entrasse em vigor. E ele perdeu há dois meses atrás, perdeu, e hoje sim. Hoje é lei no município de Garopaba que pelo menos um profissional de educação tem um curso de primeiros socorros. Eu acho que isso é muito importante, você ter seu filho na escola e o professor ter um curso básico para poder atender. É necessário hoje sim a inclusão, e uma das brigas do nosso governo é esta, com o professor de Libras. Ou seja, tem hoje na Câmara de Vereadores, para ser aprovado, um projeto de lei que o professor também tenha uma capacitação em Libras. Nossa briga maior, Júlio, também é apoio ao PCD, pessoas com deficiência. Hoje, as crianças com deficiência são atendidas pelos professores 2, que precisam sim ter uma qualificação específica para essas crianças. Já pude verificar em alguns colégios como é o ensino para essas crianças. Nós temos o professor 2, mas
precisamos qualificar. A inclusão social está sim no nosso dia a dia. E a educação tem que estar assim. A educação é o modo para tudo. É o que a gente precisa fomentar. Precisamos valorizar a leitura. A leitura, sim, é muito importante. Hoje nós precisamos criar programas para a leitura. E precisamos incluir, isso está no nosso plano de governo, a nossa cultura precisa estar no nosso colégio. Nós temos no nosso plano de governo que cria-se a matéria para se falar dos Açores, para falar das baleias, da nossa cultura está dentro do colégio. Isso tudo é para a gente qualificar e melhorar a educação do nosso município. Hoje o município ele dá para os nossos alunos de curso superior o transporte às faculdades. Não adianta eu dar o transporte se depois eu não vou ter essa mão de obra no nosso município. Então nós precisamos sim continuar com o transporte e depois dar o apoio e dar a oportunidade para essas pessoas que vão se formar nas faculdades a qual estão frequentando. Muito se fala de experiência para cá, experiência para lá, mas nós jovens, Keton que está aqui hoje fazendo essa live, precisamos sim da oportunidade. Eu, quando cheguei na lotérica de Garopaba, há 15 anos atrás, eu tive que ter a oportunidade para poder administrar por 12 anos, a oportunidade de estudar e me aperfeiçoar. No nosso governo, as pessoas terão oportunidade. Olha aí, são 11 horas e 42 minutos, você sintonizado conosco, obrigado aí a Hope, Conveniência, obrigado à Ótica Luna, obrigado também ao Figueiredo, que dão essa ênfase, essa oportunidade para as entrevistas. Sérgio, é a última pergunta? Vamos para a última pergunta, Com certeza. então, Júlio. E demarcando, né, que são agora 11 horas 42 minutos, é isso? Eu estou vendo direito? É verdade, 42 minutos. Meus óculos estão falhando nesse momento. Os meus nem estão comigo. Não é fácil. A 10ª pergunta, então, uma pergunta da produção. Quais são seus planos para obras, entendendo obras, todas as obras, né? Mas entendendo como infraestrutura, principalmente? Bom, Sérgio, já mais de uma vez que você informa sobre o horário. É também aqui do nosso jeito de trabalhar e no jeito de gerir, que nós buscamos sim uma gestão mais qualificada. Não adianta eu ficar aqui uma hora prometendo e ser mais um e não executar nada do que eu vou colocar no dia a dia depois da prefeitura. As pessoas que estão na live estão vendo nosso plano de governo. Ele é simples e objetivo. Eu não preciso fazer um caderno de 20 páginas e não cumprir nenhuma delas. Então o nosso trabalho aqui é simples e objetivo e agradeço desde já o espaço que vocês nos estão dando. Sobre a pergunta da produção, quais os seus planos para obras? Ela ficou uma pergunta muito aberta, então eu gostaria de falar ela em dois tópicos. As obras públicas e como funciona hoje o setor de obras do município. Primeiro, hoje sim, o município de Garopaba está em obras. Nós temos asfalto em várias vias principais do município, feitas com dinheiro de empréstimo. Nenhuma com recurso público, com recurso próprio, perdão. Porque recurso público sim, porque quem vai pagar vai ser nós. Vai ser você que está nos acompanhando, porque é dinheiro dos seus impostos. Júlio, eu gosto de entrar e gosto de fazer esse debate com a nossa vida privada e pública. Quando esse projeto chegou na Câmara de Vereadores para pegar um empréstimo de 15 milhões e agora mais 4 milhões para o Campo Duna, totalizando 19 milhões, deixando bem claro que o próximo gestor pega a prefeitura com 21 milhões de reais de empréstimos a pagar. Hoje na sua casa, se você não tem condições de ter um carro à vista, você vai lá numa financeira e pega um carro com 60 prestações, com 48 prestações, mas você compra um carro. E você tem um carro para andar. O gestor público de hoje, as pessoas que estão gerindo a nossa cidade, não tiveram capacidade de comprar um carro à vista. Então nós tivemos que dar a oportunidade de pelo menos pegar o carro financiado. Por quê?
quem vive no município, nos bairros de Siriú, nos bairros de Barra, no bairro da Encantada, Ambrósio, no próprio Campo Duna, precisam sim dessas pavimentações para ter uma qualidade de vida melhor. Nós, se conseguirmos entrar no pleito e conseguirmos ganhar a eleição, nós vamos sim melhorar a máquina pública. Isso quer que nós não vamos precisar pegar empréstimos para fazer obras. Nós precisamos gerir e ter uma gestão de qualidade. Como isso? Diminuindo o gasto com aluguel, diminuindo o custo da máquina pública, que hoje é a maior empresa do município. Só para as pessoas terem uma ideia, o município de Garopaba em 2017 tinha uma folha salarial de R$2 milhões mês. Está terminando a gestão com R$3 milhões mês. O município hoje ele gasta 600 a 650 mil reais de aluguéis mês. Em média, 2.600.000 em 4 anos. Nós precisamos valorizar o dinheiro público. Hoje o município tem um orçamento anual de 100 milhões de reais. Desses 100 milhões de reais, em média no último ano foi investido de 2 a 3%. O resto é gasto com folha, encargos e aplicações diretas, que é manutenção da máquina pública. Nós precisamos criar um centro administrativo. Nós precisamos criar um centro para pessoa com deficiência. Hoje o município utiliza a APAI, e a APAI de Garopaba esse ano não vai ganhar nenhum real do poder público. Nós precisamos sim valorizar a APAI. Hoje viver em Garopaba com uma pessoa com deficiência infelizmente é muito ruim, é muito complicado, porque você não se tem o básico. As pessoas com deficiência hoje, uma pessoa idosa acamada ganha um pacote de fralda assistente social. A pessoa com deficiente hoje não tem um fono, não tem uma físio. Nós precisamos melhorar. E quando fala-se em obras públicas, sim, o gestor tem que melhorar, qualificar o seu dinheiro para que faça obras de qualidade. Esses asfaltos que estão sendo feitos no município de Garopaba, todos eles terão que ser quebrados, porque a maioria deles não tem encanamento para o saneamento básico. Nós precisamos fazer obras de qualidade e não obras eleitoreiras. Sobre a questão de obras no nosso município, referente ao nosso setor de obras. É um absurdo hoje o construtor civil esperar 6 a 7 meses para aprovar um projeto. Muitas pessoas ficam em casa desempregadas, esperando que a prefeitura municipal libere um alvará para eles trabalhar. No nosso plano de governo, nós vamos criar o alvará condicionado. O responsável será o engenheiro daquela obra. As pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam ter oportunidades. Nós precisamos simplificar a área pública. E isso está no nosso plano de governo. Então, falando de obras, sim. O setor de obras é importante porque ele hoje é uma das grandes ferramentas de recursos do município. E para isso nós vamos ter parceiros. O investidor de Garopaba hoje será parceiro. É impossível você esperar hoje uma semana para pegar uma certidão. É impossível você esperar 15 dias para pagar um ITBI. É impossível hoje o construtor de Garopaba esperar 7 meses para ter a sua obra, para poder trabalhar e para poder empregar as pessoas que estão hoje no seu trabalho, que é o sustento da sua família. Nós precisamos organizar, nós precisamos simplificar. Isso está no nosso plano de governo. Quando eu falo simplificar, é vir agora hoje numa rádio e falar realmente o que vamos fazer e não ficar enchendo linguiça e falando realmente o que nós não vamos fazer. Esse é o nosso jeito de trabalhar, esse é o nosso jeito de fazer gestão. Muito bem, 11 horas e 50 minutos, 11h50 praticamente. Agradecer muito aqui a Conveniências Hope pela oportunidade, pela praticidade de dar a ênfase a todas as entrevistas relacionadas com os candidatos a prefeito dessa cidade. Agradecer Ótica Luna por sempre ser parceira em todos os eventos dessa cidade. A Figueiredo Consular, que deu a praticidade para que todas as entrevistas transcorressem
dentro da maneira da normalidade, como diz, como determina e conforme acordado anteriormente com todos os partidos. Hoje, Júnior Abreu está expondo o seu trabalho. Ele que é do PP e com certeza está passando para você, já passou todos os tópicos aí, as perguntas, e você analisou bem quem é que merece o seu voto, quem é que merece ser o gestor por 4 anos. E por isso que nós trouxemos essas entrevistas, não é mesmo, Sérgio? Isso. Júlio, nós temos ainda 10 minutos, né? Nos sobrou 10 minutos, e a gente fica todo o tempo gerenciando, de certa forma, o tempo para ver se a gente não chega numa situação como essa. Mas, o que temos, as 10 perguntas foram feitas, como para todos os candidatos, né? E quando sobrou tempo, a gente colocou à disposição para considerações finais do candidato. Se quiser voltar a alguma pergunta, fica à vontade também. Retomar alguns assuntos dos que a gente perguntou. Por favor, não entre em assuntos que a gente não perguntou, né, por causa da isonomia com os demais. Júlio. Então, a gente fica à disposição do candidato. Perfeito. Sérgio, Júlio, eu acho que eu consegui passar muito bem as perguntas a qual eu fui questionado. Agradeço à Rádio Comunitária, agradeço ao Júlio, parabéns pelo seu programa, ao Sérgio Saraiva, mas eu não poderia terminar a minha conversa falando com as pessoas que estão nos acompanhando. Muito se fala nesse momento dos guris, da novidade, e fala-se muito em experiência. Júlio, quando você veio para a Rádio Comunitária e eu o acompanhei, você não sabia nem como ligar o microfone. Você teve uma oportunidade na Rádio Comunitária e ser o que você é hoje. A todos que nos acompanham, sobre experiência. A experiência do político de carreira, realmente nós não temos. E nem queremos ter. Nós se preparamos desde 2018, nós estamos na Câmara de Vereadores, eu e o Guto. Nós sabemos da nossa responsabilidade e nós estamos preparados para administrar a nossa cidade. Os orçamentos municipais, os orçamentos diários, plano plurianual, plano diretor, código de postura. Garopaba hoje tem mais de 2.200 leis. Na Câmara de Vereadores, brigamos contra o ISS, contra o aumento de planta genérica. Fomos sempre ao lado da população quanto ao projeto da COSIP, que nesses 3 anos e 10 meses já faturou 17 milhões. E hoje nós temos um parque de iluminação pública de 8.000 lâmpadas que a maioria não foram trocadas. E quando são trocadas com valores altíssimos. O nosso modo de fazer gestão é modo de transparência, a inclusão social, a pessoa com deficiência que possa ter uma fono, possa ter uma fisioterapia, que a pessoa que saia lá do Macacu venha hoje para uma fila de exame e seja bem atendido com bom dia, com boa tarde, e que não seja encaminhado para a sua casa com a questão vote amanhã. Que as pessoas vá pegar o seu remédio, mas pegue o seu remédio e tenha o seu remédio. Que possamos investir na saúde nos bairros. Vamos fomentar a saúde dos bairros, sim. Vamos qualificar, vamos valorizar. Hoje fala-se muito da pandemia. Sim, a pandemia foi um momento que nós tivemos que valorizar os nossos médicos e enfermeiras. E acabando a pandemia, vamos deixar os nossos profissionais de saúde, enfermeiras, as nossas auxiliares de enfermagem, com os salários de hoje? Você sabia que hoje o enfermeiro, quando vai fazer uma transferência para Florianópolis, não consegue ganhar uma diária para se alimentar? Você sabia hoje que muitos profissionais não ficam no nosso município porque o processo seletivo é de 6 meses, renovável por 6 meses? Nós temos que brigar por um processo seletivo com um período maior. Nós precisamos valorizar as pessoas. Hoje, eu já ouvi falar alguns candidatos que nós temos uma zona industrial lá na Cova Triste, lá na Penha. Primeiro vamos colocar lá, achar uma maneira
de colocar uma rede de telefone que funcione, que nem telefonia móvel tem naquela localidade. Vamos qualificar a água, que muitas vezes nem água eles têm para beber. Fala-se muito em muitas regiões do município, mas políticos só estão indo lá agora só para ganhar seu voto. Nós temos que valorizar um projeto da Câmara de Vereadores, a Câmara Itinerante. A Câmara Itinerante, ela foi em 2 lugares. Foi na Penha e no Siriú. Lá todos estavam os 9 vereadores, e lá nós colocamos todas as dificuldades, as pessoas puderam passar para os vereadores as dificuldades dos bairros. Sabe o que aconteceu? Foi engavetado pelo poder público. Isso nós não queremos. Nós estamos aqui para fazer diferente, para fazer a mudança. Nós estamos preparados, sim. E por outro lado, Júlio, me deixa muito preocupado quando tem candidatos que falam sobre experiência. Será que você jovem vai ter vaga no seu primeiro emprego? Será que essas pessoas que querem realmente experiência vão dar oportunidade para os jovens que estão se formando hoje? Existem 2 coisas muito importantes. A experiência com o diploma, que é a experiência de vida. Nós estamos aqui para dar oportunidade. As pessoas são ouvidas. Tem aquele senhor de 75 anos que sabe mexer na estrada melhor que um secretário de infraestrutura que não tem formação nenhuma. Ele precisa ser formado, porque hoje passa-se a patrola em muitas ruas, que daqui dá uma chuva, não passa mais nada. Por quê? Porque tiraram nossos conservas que cuidavam das nossas estradas. Nós estamos aqui para qualificar a máquina pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Rádio Comunitária. Muito obrigado, Sérgio Saraiva. Muito obrigado às pessoas que nos acompanham e vendem nossas ideias. Peço voto e peço apoio. Nesse momento, o apoio de cada um de vocês vai fazer que realmente nós temos uma mudança. Nosso lema de governo é: você faz parte da mudança. E as pessoas, nesse momento, podem fazer as mudanças. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao final então da nossa entrevista com o Júnior Abreu, que explanou aí as suas propostas, seus objetivos, e você que está em casa conseguiu distinguir, ver de todos os candidatos, qual que merece o seu voto realmente. Nós continuaremos aqui fazendo, e nós estamos aí dentro em breve, né, Saraiva? Voltando com novas séries. Com certeza, novas séries, talvez até o debate também, né? Não, debate garantido. Então tá bom. Obrigado a você, Sérgio Saraiva. Obrigado, Júnior. Sucesso na sua empreitada e extensivo a todos os candidatos que tenham sucesso e êxito nas urnas no dia 15 de novembro. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado aos garopabenses que acompanharam a rádio, esse trabalho da rádio de parceria, né? Da Rádio Comunitária de Garopaba com o Mais Garopaba Jornal. É isso aí. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até o momento na live, né? Sintonizado com a gente também. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que me dá o ar da carona. Nós vamos aí ao nosso intervalo. Já já o Carlinhos Aguiar está chegando aí com o baú da 98. Um forte abraço a todos e com certeza dentro em breve anunciaremos por aqui as próximas entrevistas. Jornal Mais Garopaba e Rádio Comunitária na campanha eleitoral 2020. 11 horas e 50 minutos. Até lá, minha gente.